3 de setembro, memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja, ano 604, Roma, Itália. Gregório nasceu em Roma pelo ano de 540, e morreu no dia 12 de março de 604 como um dos pontífices romanos mais importantes da história da Igreja. Para não cair sempre na quaresma, sua memória é comemorada no dia 3 de setembro, dia de sua ordenação episcopal em 590. Pela grandeza de sua obra, como Papa recebeu o título de Magno, o primeiro e único depois de Leão Magno, que governou a Igreja um século e meio antes dele. São Gregório Magno é tomado e cultuado como modelo de pastor. Viveu e atuou num tempo de transição da cultura greco-romana para a era medieval. Nascido em Roma, de família rica senatorial, foi prefeito da cidade de Roma. Com a morte do pai, tornou-se uma das maiores fortunas de Roma. Com alma de monge, dotou com seus bens 6 mosteiros na Sicília e um perto de sua habitação no Monte Célio. Foi aqui que ele se encerrou para viver como monge, em vida contemplativa. A providência, porém, lhe reservava outro caminho. O Papa Pelágio II o fez diácono e enviou-o como seu representante à corte de Constantinopla, onde teve a oportunidade de conhecer de perto a política eclesiástica imperial e o modo de pensar da Igreja bizantina. Retornando a Roma, retirou-se novamente para o seu mosteiro de Santo André, onde se tornou abade. Era secretário do Papa quando este foi vitimado pela peste que se espalhou em consequência das enchentes do ano 590. O clero e o povo romano proclamaram Gregório sucessor de Pelágio II. Em vão procurou ocultar-se, pois o povo descobriu seu esconderijo e o forçou a aceitar o cargo. Gregório foi o homem certo, posto no momento certo na cátedra de Pedro. O Império Romano estava em derrocada e invasões de bárbaros por toda parte provocavam a formação de um novo tipo de sociedade. Gregório é um marco na história da Igreja e da própria Europa e assinala o ponto de partida de uma nova época, a do tempo de transição do mundo romano para o novo mundo medieval, que ia fundir as antigas culturas grega e romana com as novas culturas germânica e eslava. Embora fosse de saúde delicada, exerceu multiforme e intensa atividade no governo da Igreja, na solicitude da caridade, na tutela das populações maltratadas pelos bárbaros e na ação missionária. Autor e legislador no campo da liturgia e do canto sacro, cuidou da elaboração de um sacramentário que traz seu nome e constitui o núcleo fundamental do missal romano. Deixou escritos de caráter pastoral, moral, homilético e espiritual, que formaram várias gerações cristãs, especialmente na Idade Média. Ao Papa São Gregório I deve-se a evangelização da Inglaterra, para onde enviou um grupo de 40 monges do seu mosteiro de Santo André em Roma, sob a direção de Santo Agostinho de Cantuária. Visando o afervoramento do clero, escreveu para ele a regra pastoral que pode ser lida com edificação também hoje em dia. A fim de incentivar a piedade e o amor à santidade, redigiu o livro dos Diálogos. São Gregório foi o primeiro Papa que também foi monge e ajudou a superar uma espiritualidade preponderantemente eremítica e monacal, realçando uma espiritualidade pastoral, unindo numa só realidade a contemplação e a ação. É considerado um dos 4 grandes doutores da Igreja do Ocidente, com Santo Ambrósio, Santo Agostinho e São Jerônimo. Este infatigável chefe da Igreja, que a governou durante 13 anos, muito doente, quase sempre acamado no fim da vida, veio a falecer no ano 604 com cerca de 65 anos de idade. Foi o primeiro Papa a chamar-se servo dos servos de Deus. O título de Grande, Magno lhe foi dado pelo Papa Bonifácio VIII. O hino do seu ofício canta como apóstolo dos ingleses, alguém que, calçando aos pés a riqueza e a glória, seguiu o pobre, de toda a terra Senhor. Na terceira estrofe, a Igreja o contempla como pastor da grei que o Supremo Pastor, o Cristo, lhe confia, imitando a Pedro no cargo e no seguimento da lei.
A seguinte estrofe mostra como ele contempla os mistérios das Sagradas Escrituras e como a verdade o alça à luz da contemplação. Como Papa e Doutor da Igreja, torna-se servo de todos os servos. E a última estrofe o relaciona com a Sagrada Liturgia. A antífona do Benedictus o canta como pastor. Pastor exímio, São Gregório nos deixou um grande exemplo de uma vida de pastor e uma regra a seus irmãos. A antífona do Magnificat mostra sua coerência de vida. São Gregório praticava tudo aquilo que pregava e se fez exemplo vivo dos mistérios que ensinava. Sob esta luz do santo e do pastor devem ser vistas as orações. Na oração coleta apresenta-se o Papa Gregório como quem governa com amor o povo de Deus. Pede o espírito de sabedoria para aqueles a quem Deus confiou o governo da sua igreja e que o progresso das ovelhas contribua para a alegria eterna dos pastores. A oração depois da comunhão relaciona o Papa São Gregório com o Cristo Mestre e o Cristo Pão da Vida. Ó Pai, instruí pelo Cristo Mestre os que saciastes com o Cristo que é o Pão da Vida, para que, na festa de São Gregório, cheguemos ao conhecimento da verdade e a realizemos pela caridade. A grande lição de São Gregório para todos os tempos é viver o que ensina, testemunhar e ensinar a verdade e viver a caridade. A contemplação e a ação devem formar um todo na vida dos cristãos, qualquer que seja o seu estado de vida, profissão ou função na Igreja ou na sociedade. São Gregório Magno, rogai por nós.